Olá, muito bom dia. Estamos chegando com o Jornal da Manhã desta terça-feira, hoje, dia 2 de fevereiro de 2021. Vamos comentar as principais informações do dia para Prudente e toda a região. Conosco hoje os nossos convidados, Fernando Gessi, Aline Scarelli, que está de volta, advogada, está de volta para comentar aqui conosco, e também Adolfo Padilha. Como a Aline está chegando, eu vou dar a oportunidade para ela fazer o seu destaque para hoje. Qual é a notícia que está na ponta da sua cabeça aí, hein, Aline? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Bom dia, eu, Padilha e Fernando. Então, o meu destaque de hoje vai justamente pela essa postura do Maia, né? A disputa pela presidência da Câmara e do Senado, juntamente com essa fala que ele fez sobre poder ter um parecer e também uma questão sobre o impeachment, só mostra mesmo que ele é uma ameaça, né? E que uma pessoa que não tem preocupação com o país, ele só pensa nos interesses dele. Imagina que na semana passada houve uma distribuição de emendas pelo governo federal e, apesar dessa distribuição de emenda, continua pegando fogo a eleição. E é muito determinante, né? Nós vivemos num presidencialismo de coalizão e que é determinante, tanto a presidência do Senado como do Congresso, ser ou não um divisor de águas para um bom governo federal, aprovação de emendas. A gente viu isso com muita frequência nas presidências anteriores, né? Muito bem, vamos lá. Fernando Gessi, o seu destaque para hoje, bom dia. Bom dia, Eudes, bom dia, Aline, bom dia, Adolfo. Um prazer estar aqui com a presença da Aline também. Eu tenho 3 destaques rapidinhos. Primeiro é que eu consegui vencer a segunda quarentena, não adoeci. O segundo destaque são as paralisações dos caminhoneiros pelo Brasil. Já tivemos uma ontem em São Paulo e o ministro Tarcísio está fazendo um trabalho com relação a isso aí. E o terceiro destaque também, rapidinho, é a questão da Ford. A saída da empresa daqui do Brasil já vem dando dor de cabeça para muito concessionário e para muitos usuários dos seus carros que já estão ali percebendo a falta de peças. Muito bem, vamos lá então para o destaque do Adolfo Padilha. Bom dia, Adolfo. Bom dia a todos, Aline, seja bem-vinda. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. O destaque é o que foi comentário ontem, o tempo todo, né? Aquele ditado, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, cai certinho para o prefeito Bruno Covas e para o nosso governador, né? Como é que pode decretar fechamento de tudo e eles poderem, em nome do direito deles, como disse o Bruno Covas, né, de estar com a família, com o filho, num momento especial? Eu fico me perguntando se os empresários que estão fechados todos, não seja também para eles um momento especial poder ganhar o dinheiro e sustentar a sua família. Então, é um absurdo. Mais absurdo ainda, além de ser insano esse fechamento que estão impondo no estado de São Paulo, é insano também como que a população está se comportando quanto a isso. Acho que a população devia se movimentar e, como eu disse ontem e repito, abrir os seus comércios e trabalhar. Eu acho que essa é a dica. É bíblico, hein, gente? Mateus 23:4, eles dizem: eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Fica a dica. Muito bem, vamos lá para a primeira notícia de hoje, para a discussão dos nossos convidados. Olha, o presidente Jair Bolsonaro disse no final de semana que o colapso na saúde em Manaus não é responsabilidade do governo federal. Segundo o presidente da República, o governo sempre fez a sua parte para o enfrentamento à pandemia da Covid-19. Fernando Gessi. Olha, eu sempre digo uma coisa aqui. Na questão do governo, com a atuação na parte econômica do auxílio emergencial, realmente o governo não tem o que se falar. Ajudou quando era necessário, promoveu ali, se bem que nós já começamos aí a ter um problema, já ontem já começamos a ver pessoas que estão já começando a passar fome, porque não tem mais o auxílio, então alguma coisa nós precisaremos fazer. Na questão da parte da gestão pública ou da política pública voltada para a saúde, aí eu questiono sim. E todas as investigações, todos os fatos, todas as ocorrências devem ser investigadas de uma maneira normal, como deve ser não só nesse governo, mas nos próximos também. O que não pode é ficar passando a mão na cabeça dos erros do passado e ficar justificando. Agora, o ministro Pazuello foi avisado? Foi. Tomou providência? Parece que não, porque passaram ali 6 dias.
Mas nós também temos aqui um problema com relação à vacina da Pfizer, que a Pfizer não está mais interessada em vender vacina para o Brasil. Nós temos ali a pressão dos militares sobre o ministro. Na minha opinião, algumas questões, por exemplo, educação, saúde, tem que ser especialista. Eu acho que, infelizmente, nós pregamos uma coisa aqui fora, pessoas batem palma para outras coisas que são feitas no governo, mas eu mantenho a minha posição. Ministro Pazuello deve deixar o cargo de ministro da Saúde, nós devemos colocar ali uma pessoa que tenha mais, né, que tenha especialização na área, conhecimento na área, para tocar o ministério. E eu espero aí que as coisas aconteçam e sejam resolvidas uma vez por todas. Agora, é naquele negócio, o erro é compartilhado. Muito bem, vamos lá então para a Aline Scarelli, a sua opinião. O Bolsonaro fez a parte dele? Balde, Aline. Vamos lá, pessoal. Eu acredito que esse governo federal errou muito na condução da pandemia. Em primeiro lugar, temos que relembrar que a concessão do auxílio emergencial inicialmente foi de R$200 pelo governo federal e somente com a luta da oposição que chegou a 600, né? E quem estuda essa questão do auxílio emergencial e a renda mínima, a renda cidadã, diz que o Brasil precisa que isso seja mantido. Quem viu a notícia de ontem na TV e também nos jornais, o Brasil está alavancando e coletando números muito sofridos com relação ao aumento da miserabilidade, né? Agora, na condução da saúde, eu entendo, e a minha opinião é de que é uma tamanha irresponsabilidade ele ter dito que não tem responsabilidade sobre o caos em Manaus. A gente sabe que a Constituição manda, né? A Constituição determina que a saúde é direito de todos, dever do Estado, mediante políticas sociais e econômicas. Então, todos os ministérios desse governo têm que estar em conjunto para agir na pandemia. Agora, o que nós vimos aqui? É uma declaração com irresponsabilidade, como tantas outras que ele vem declarando, e que a solidariedade entre o governo federal, estadual e municipal pela crise em Manaus, ela é solidária, todos são solidários, né? Agora, é muito contraditório ver o presidente num passeio de moto, como se não tivesse acontecendo nada no país, dizer que não tem responsabilidade, né? Então, assim, falar que não tem responsabilidade não livra ele da irresponsabilidade na condução da crise pandêmica. Não podemos permitir isso daí não, pessoal, está incorreto. Adolfo Padilha, a sua opinião. Você acha que o presidente foi impedido de poder fazer aquilo que ele deveria fazer na saúde, principalmente lá em Manaus? Eu não sei se minha opinião deve ser contrapor dois comentários que eu ouvi agora totalmente equivocados ou da minha opinião, sabe, Eudes? Mas eu vou dar minha opinião. A minha opinião é o seguinte, não, eu concordo em partes com o Jesse no sentido que eu acho que todo mundo errou. Como a própria Carla Zambelli disse para nós aqui, claro que tem que assumir erros, né? Mas eu discordo totalmente em partes sobre os R$200, que foi a oposição. A oposição entrou no STF agora para proibir até tratamento precoce, gente. Não faz 30 dias, né? Que é uma oportunidade, ou seja, uma possibilidade que seja, porque nem a vacina que todos nós estamos querendo, ela tem tanta certeza de dar certo. Morreu agora um idoso, morreu, se eu não me engano, ontem ou anteontem, porque tomou a vacina. Não é por isso que nós vamos desmerecer a vacina, né? Eu acho que o governo federal fez aquilo que o STF determinou que ele tem que fazer. Ele deu condições e deu dinheiro. E tem um detalhe que, em novembro passado, os médicos dos hospitais de Manaus já comunicavam o governo de Manaus dizendo que poderia faltar não só oxigênio, mas todo tipo de EPI, de máscara, de tudo. E o governo não tomou providência nenhuma. Agora, a gente fechar os olhos para ver o que está acontecendo em Manaus em relação à corrupção e querer culpar o governo Bolsonaro, eu acho que é um pouquinho demais, porque eu sempre digo aqui e defendo. Aliás, o Jéssico também defende a mesma coisa, nós dois aqui defendemos, creio que a doutora Aline também, que corrupção mata mais do que qualquer coisa. A corrupção, por exemplo, fez com que hoje não tivesse hospital e tivesse estádio. A corrupção, por exemplo, fez com que hoje a gente não tivesse um estado, um país com estrutura médica suficiente, mas que nós temos um estádio para fazer várias Olimpíadas e Copa do Mundo. Então, eu sempre digo, a corrupção antecede a tragédia, porque ela causa a tragédia, seja ela uma pandemia ou não. Então, querer culpar o governo Bolsonaro por simples modo de culpar, não. Concordo em partes com o que o Jesse fala. Sou contra o afastamento do ministro,
Eu acho que ali não é médico que é especialista num problema de Ministério da Saúde, não precisa ser exatamente um médico. Tem muito médico que é um baita do médico, mas não sabe administrar nem as contas de casa dele, porque ele é médico, ele é especialista em ser médico. Então, não é por aí. Mas eu acho, sim, que todo mundo tem um pedacinho de culpa. Mas no caso de Manaus, o menor pedacinho é do governo Bolsonaro. Muito bem, essa semana vai começar uma outra discussão com a China sobre os produtos chineses, principalmente com a chegada do 5G ao Brasil. Pois é, essa semana o Brasil começa a definir a chegada do 5G ao país. E ontem teve uma reunião às 10 horas da manhã e a expectativa é para saber se a Anatel vai ou não estabelecer regras que, na prática, impeçam a participação da chinesa Huawei na disputa. Essa empresa chinesa aí foi impedida nos Estados Unidos de participar da disputa do 5G. Vamos lá então para o Adolfo Padilha. Adolfo, seu comentário. Olha, eu acho que, honestamente falando, quando a gente fala sobre a vacina da China, eu falo muito sobre a vacina da China, é porque tem um contexto do vírus ter nascido na China, tem um contexto da China ter preparado todo o IPI dela lá para exportar para o mundo inteiro. Isso faz parte, eu faço parte de uma corrente que acredito que esse vírus foi produzido mesmo para tudo isso que está acontecendo. E foi pela China. E eu acredito nisso porque tem evidências disso, né? O Wuhan, só ontem, conseguiram localizar o caso zero, ou seja, agora vai ter toda uma origem. Então, está provado que veio da China, não tem mais como dizer isso. Agora estão estudando se foi um acidente de laboratório, se foi intencional também, então vão começar a avaliar isso, porque a China só deixou essa comissão entrar lá semana passada, estavam tentando entrar lá fazia 60, 90 dias para pesquisar. Agora, eu acho que não deve misturar as coisas. Se você for proibir no Brasil tudo que tem com a China, eu acho, pelo menos, até em tecnologia, que é um ramo que o GS atende muito aí, nós vamos ficar quase sem nada, porque a China tem muita coisa. Se questionar que a China vira um mundo capitalista em cima de um padrão comunista no estado dele, trabalho escravo, sem condições nenhuma, esse é um questionamento que o mundo inteiro tem que fazer, e cabe ao mundo cobrar isso dele. Mas a nação que começar a abrir mão das coisas que a China tem, corre o risco de ficar para trás. Então, eu acho que tem que ter os padrões de garantias, principalmente de segredo, né, para não vazar informações, que é o que a empresa da China é acusada, e isso foi solicitado nos Estados Unidos pelo ex-presidente Donald Trump. Eu acho que, seguindo esses padrões, eu acho que a China deve participar, como qualquer outra empresa deva participar aqui no Brasil. Aline Scarelli, a sua opinião sobre os 5G no Brasil, a participação da empresa chinesa. Vamos lá, pessoal. Sem dúvidas é uma boa notícia. Acredito que não deve existir obstáculos para a participação dessa empresa chinesa que a notícia relatou aqui para nós. Diferentemente do que muitos pensam, as relações comerciais com os chineses devem ser intensificadas como uma política de Estado que é maior que uma política de governo. Nós não estamos falando aqui só desse governo atual, federal. A política de Estado é uma coisa ampla que a gente tem que intensificar com relações comerciais com o exterior. E a bola da vez é a China há muito tempo, né? Muitos especialistas dizem que a China vai se tornar a primeira economia mundial, né? E se o Brasil começar tardiamente a se inserir diplomaticamente, com estrutura nessa corrida comercial, nós vamos continuar perecendo no 11º lugar, né? O Brasil, em 2005, ele tinha uma posição como o 6º maior da economia mundial. E como que a gente está hoje? A gente não chega nem ao 11º lugar, né? Então, se o ministro da Telecomunicação, o TCU, né, se eles não sentarem para conversar, para regular, nós precisamos de regulação, nós precisamos de regras, porque é um contrato, que para quem tem que ganhar é o consumidor, né? Então, assim, relações comerciais com a China deve ser intensificada, a gente não pode entrar tardiamente nisso, como nós entramos tardiamente na corrida da vacina, somos totalmente dependentes de produtos da China e a China de produtos do Brasil. Então, melhorar essa relação diplomática é questão de sobrevivência para a gente sair desses números tão parcos que a gente anda ostentando com relação à discussão comercial no exterior. Fernando Gess, você como nosso especialista em tecnologia, o que você pode dizer da chegada do 5G no Brasil e também a participação aí da empresa chinesa? É o seguinte, nós temos tecnologia nacional para isso? Não.
Então, nós só temos tecnologia americana, sueca ou chinesa hoje, tá? Outra coisa que foi um grande erro do Brasil, o Brasil não tem que se alinhar ideologicamente com ninguém. Isso aí foi um grande erro da nossa política externa, principalmente aí do Ernesto Araújo, é o que eu critico bastante. A China compra de nós 38% das nossas exportações. Que lugar do mundo que fica criticando o chinês, metendo pau em China, falando mal de China, até que criou aí um problema muito sério com o chanceler, né, o embaixador chinês aqui no Brasil, que nunca um chanceler daquele ali iria falar alguma coisa se a ordem não viesse de cima. Nós sabemos muito bem como é que a China trabalha. Agora, a Huawei é uma empresa que desenvolveu tecnologia. O grande erro do mundo foi lá atrás, quando nós colocamos tudo para ser desenvolvido na China, como o Padilha também falou, a partir da exploração da mão de obra barata que eles possuem lá. Agora, o mundo está começando a refletir. Fizemos uma grande besteira, então arrumem. Tanto é que a União Europeia já começou a desenvolver um local para desenvolvimento de alta tecnologia, porque todo mundo já percebeu que o mundo no futuro é tecnologia mesmo, não tem por onde escapar. Agora, proibir a empresa de fazer a atuação dela aqui no Brasil, impossível. Tanto é que foi um acordo ali, ninguém fala, mas todo mundo já percebeu, as vacinas ficaram travadas lá, e o que foi que destravou? Vocês vão nos deixar participar da licitação? Vamos, então agora nós vamos liberar a vacina para vocês. Não adianta falar, gente, não adianta a ilusão de que nós não fizemos aqui, cometemos alguns erros do passado, com relação às besteiras que nós falamos, sem sabermos da veracidade dos fatos. Agora que sejam apurados e a China que pague se for responsável pela besteira que fez. Eu ainda acho que aquilo ali foi um erro laboratorial, o vírus escapou mesmo, testes que eles fizeram lá. Espero que, ou na melhor das hipóteses, que não tenha nada a ver com isso aí. Mas acontece que é o que a Aline acabou de falar. Façam uma licitação correta. E aí nós vamos evitar, inclusive, problemas de erros de licitação que aconteceu no doce de leite. A mesma coisa, gerou um bafafá desgraçado, porque a licitação estava feita de forma errada. Errada ali, um termo errado virou um oba-oba tremendo. Então, eu acho que o caminho é esse aí. Não tem que prover nada, não, nós não temos, a tecnologia deles é eficiente, é barata e não tem outra saída. Muito bem, nós vamos, para você que está acompanhando pelo rádio, no 101,7, nós vamos para um intervalo rapidinho. Voltamos já já com o Jornal da Manhã. Ok, já estamos de volta com o Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan. Vamos seguindo com os nossos comentaristas convidados, Aline Scarelli, Fernando Gessi e Adolfo Padilha. O assunto agora é o soro contra a Covid-19, que deve ser submetido à análise da Anvisa nesta semana. A proposta é do Instituto Vital Brasil e é indicar os testes em humanos após a conclusão e aprovação do estudo. O composto deve ser utilizado em pacientes moderados e graves da doença Covid-19. Fernando Gessi, mais uma esperança aí, fora a vacina, né? É verdade. Nós temos aí alguns avanços tecnológicos acontecendo no mundo, na linha do soro, na linha de medicamentos também. Já existe uma farmacêutica aí oferecendo um fármaco muito interessante. Não cura, tá? Não cura, mas evita a forma mais grave da doença na pessoa, que já é um grande avanço. E aí o teu organismo desenvolve os anticorpos necessários e você enfrenta o vírus, porque nada mata o vírus. O que mata o vírus são os teus anticorpos. Por isso que nós temos aí alguns erros ditos aí com tratamentos profiláticos e outras coisas mais. É lógico, cada organismo responde de uma maneira diferente. Mas para você ver, o Vital Brasil, o Butantan, são todas empresas especialistas na fabricação de soros. Ou seja, você pega isso, injeta no caso eles estão usando um cavalo, que tem alta produção sanguínea, e aí você pega o plasma, refina o plasma, tira só o que interessa mesmo para aumentar a imunodefesa do organismo e injeta no ser humano. É excelente isso aí. O Butantan também está fazendo alguma coisa nisso. Como é a vacina da AstraZeneca? Para quem não sabe, ela é feita através da proteína S, spike lá, que vem do chimpanzé. Ou seja, então, tudo que vier a somar é excelente para combate a coronavírus. Muito bem, vamos lá. Aline Scarelli, a sua opinião sobre esse soro aí.
Então, vamos fazer um reparo importante. É importante que os ouvintes saibam que a vacina ela é um imunizante, ela não é a cura, né? As pessoas em larga escala vão sendo vacinadas, e isso impede que o vírus circule e crie anticorpos, como foi bem explicado pelo Fernando. Cada estudo, cada ajuste, as pesquisas vão se aperfeiçoando, então isso a gente alcança um patamar de zero, né? Como a gente tem algumas doenças no Brasil que foram erradicadas. Não existe tratamento preventivo para o Covid, e quem diz isso são especialistas, né? O soro, conforme foi relatado, são feitos de plasmas, e ela é uma tecnologia já conhecida há décadas pelo Brasil. Nós somos referência mundiais, né? E a elaboração desse soro, ela é semelhante com a antirrábica. Então, assim, é uma tecnologia que o Brasil tem. Então, a gente precisa de investimento, de dinheiro, paz na cabeça dos cientistas para aperfeiçoar isso daí. A Argentina trouxe um estudo, né, que ele diz o seguinte: demonstrou que uma redução de 45% da mortalidade e de 35% menos de necessidade de respiradores. Então, se a gente quer continuar andando por aí, trabalhando, né, é importante que seja, de fato, imunizados, e se essa imunização corresponder a menos internação, menos uso de aparelhos respiratórios, quer dizer que nós vamos alcançar um horizonte de menos mortes, menos sequelas de Covid, né? Porque a gente fala, eu passei, tive Covid, mas eu passei bem, estou bem. Não é bem assim, a gente está acompanhando sequelas, né? Então, são menos mortes, menos contaminados, e esse é o horizonte que a gente vislumbra, no caso de intensificando o estudo e o soro no Brasil. Muito bem, Adolfo Padilha. A Aline citou alguns cientistas, mas esta semana tiveram alguns outros cientistas que disseram de forma contrária também, né? Dizendo que existem os tratamentos precoces. Qual é a sua opinião? Você que é um defensor desse tratamento precoce, né? Não, é assim, existem correntes, né? Essa corrente que afirma que não existe um tratamento precoce ou não existiu uma alternativa de tratamento, elas deveriam explicar como é que tem 8.250.000 pessoas hoje no Brasil que sararam. Inclusive, eu sou uma delas, né? Então, essa história do soro é um questionamento tão sexo dos anjos, no meu ponto de vista. Não sou cientista e não sou médico. Existiam possibilidades de tratamento e um tratamento precoce. Antes da vacina, salvou 8 milhões de pessoas aí. Então, como é que vai dizer que não existe? A história do soro ela é muito interessante. São as alternativas e possibilidades que estão surgindo. No meu caso, eu ainda continuo tomando ivermectina e vou continuar tomando a ivermectina. Como sei que tem muita gente que toma, viu, Eudes, mas não fala. Mas na insegurança ou na dúvida, toma, né? E como o Jesse gosta de dizer, na hora que tiver lá o bicho pegando, mesmo até gasolina toma, né, Jesse? Como diz Água de o outro, para bateria. tentar te salvar, né? Mas eu acho que todas as possibilidades elas têm que ser bem-vindas. As pessoas só precisam tirar esse lado político da discussão, né? Repito, nós temos 8 milhões de curados no Brasil. 8 milhões de curados no Brasil. 100 milhões de contaminados no mundo e quase 2 milhões de mortes. E cadê a dengue? Pneumonia? Ataque cardíaco que aumentou 285% ano passado, e os médicos dizem que as pessoas com medo não foram ao hospital se tratar. Então, essas discussões estão ficando para trás. E se a gente for entrar nesse tema aqui, a gente precisava de uns 5 programas só falar sobre essas estatísticas, porque o que manda mesmo, meu caro Eudes, é estatísticas, são números. Muito bem, olha, vamos lá para a última notícia de hoje. O Ministério da Saúde informou no último final de semana que o Brasil deve receber de 10 a 14 milhões de doses da vacina AstraZeneca Oxford contra a Covid-19 a partir de meados de fevereiro, por meio de um consórcio internacional, COVAX Facility. A segunda pasta, a estimativa para o envio dos imunizantes foi recebida por meio de uma carta da Aliança Internacional, que é ligada à Organização Mundial da Saúde. Vamos lá para a opinião de Aline Scarelli. É uma boa notícia essa, Aline? Pessoal, então, eu acredito que sim. Vejo que é importante fazer um destaque que a razão de ser dessa Aliança Internacional COVAX, esse diálogo com a OMS, ligado à ONU, nada mais é que um esquema global de compartilhamento de vacinas, né, a tal da COVAX. É um planejamento de enviar vacinas para pessoas, né, na verdade, para países de baixa renda, até a primeira metade desse ano. O que isso quer dizer, né? O que essa Aliança Internacional, essa organização que
se sensibiliza, de fato, com a crise pandêmica mundial. Dizer que os países ricos, eles vão alcançar a vacina com mais facilidade, acesso aos produtos, aos insumos, a própria injeção, a vacina, né, a questão de aplicação, a logística. Então, países ricos vão alcançar, enquanto que os países pobres vão ficar à mercê do excedente. Então, se nós estamos falando de uma pandemia que é mundial, que está matando, que morreu, que tem sequelas, né, nós não podemos permitir que o capital financeiro, o poderio econômico se sobreponha a vidas, a tratamento, a saúde. Agora há pouco mesmo, nosso companheiro Padilha falou de uma passagem bíblica. Então, nós aplicamos nesse momento também a questão da solidariedade entre os povos, né? A gente viu que isso não existe no capital. Tanto que lá nos Estados Unidos, quando começou a crise, a pandêmica, eles pegaram os produtos que são os respiradores na época, fecharam os aeroportos e não permitiu a saída, né? Aconteceu isso aqui também. A gente foi para comprar e não tinha. Eles arrestaram, né? Vamos dizer assim, arrestaram os respiradores. Então, eu acho louvável. Ficará para a história essa iniciativa, pois essa iniciativa tem como premissa que a vacina, ela é uma corrida, né? A corrida pela vacina, e ninguém ganha até que todos ganham. Então, é uma solidariedade entre os povos, deve ser um horizonte a ser seguido para todos nós. É isso que eu imagino, que eu entendo. Muito bem, vamos lá para Adolfo Padilha, sua opinião. Olha, a manchete aqui seria assim, para nós entendermos se a verba publicitária tivesse sido liberada que nem em governos anteriores para a grande mídia. Governo Bolsonaro faz parte do consórcio de coalização com 165 países. Mas como não tem verba, eles não dão destaque para isso. O meu destaque aqui, claro que isso é importante, como a Aline falou, para que todos que tenham menos poder econômico tenham a mesma chance. Agora, o que fica claro aqui é como a mídia trabalha contra o governo, né? Porque isso derruba mais vários fake news, que o Brasil não era aceito internacionalmente do combate à Covid, que o Brasil não faz parte dos países mundiais que estão combatendo o Covid, que o Brasil é colocado com uma pior performance no combate à Covid, que o Brasil é deletado na OMS, enfim. Tudo isso que a gente já leu em manchetes de jornais da noite, em jornais tabloides, que viraram tabloides blogueiros políticos de ideologia, nós lemos nesses últimos 4, 5, 6 meses. É mais uma prova de que é tudo fake news. O Brasil tem uma boa relação com a OMS, tem as críticas, como que deve ter mesmo, e o Brasil faz parte do consórcio. Olha que coisa interessante e legal. Um governo genocida, né? Isso é uma notícia muito boa para todos nós. O Brasil está aí cuidando antecipadamente, já fazendo parte desse consórcio já há um bom tempo, para que todo mundo possa ter a vacina. Isso é muito interessante e vale a pena ressaltar aqui. Muito bem. Fernando Gessi, a sua opinião para a gente encerrar aqui o Jornal da Manhã. Nós criticamos a OMS em algumas situações, mas o consórcio COVAX Facility foi criado pela OMS, foi iniciativa da OMS, isso é que é importante lembrarmos. Não concordo com alguns posicionamentos do Tedros Adhanom também, mas ele foi o que bateu o pé e falou, não, nós vamos colocar sim aí dentro da China uma comissão para investigação. Cabe lembrarmos que o Brasil só receberá 10% das vacinas, porque ele optou por só 10% da população brasileira estar presente no COVAX Facility. Poderíamos ter mais, mas nós temos 10%. Por quê? Porque nós temos o Butantan e nós temos a Fiocruz, que irá fabricar a vacina aqui para o Brasil. Então, existe também um problema muito sério com a AstraZeneca, que ela é uma empresa inglesa, no fornecimento das vacinas para a União Europeia, e dos 40 milhões de vacinas que imunizarão 20 milhões de pessoas, cabe lembrar que ela é em 2 doses, estarão vindo 14 para imunizarmos 7 milhões. Então, nós ainda temos uma deficiência muito grande, e o que eu falei está acontecendo, ou irá acontecer. Teremos 100 milhões de Coronavac disponível no Brasil, e ainda algo em torno de 2 a 14 milhões aí da AstraZeneca vinda pela Fiocruz. Ou seja, o Brasil realmente poderia estar ter dado mais celeridade nessa questão da vacina, mas por questões aí adversas, vamos dizer assim, nós tivemos que colocar algumas coisas na balança de negociação, porque quando ficaram ali falando mal da China,
esqueceram que nós somos totalmente dependentes da China. Então, eu espero que isso sirva de lição e nós aprendamos a não atirar pedra do outro lado sem antes analisarmos todo o contexto. Afinal de contas, nós vivemos em um mundo globalizado. Ok, estamos fechando o Jornal da Manhã de hoje. Obrigado a Aline Scarelli, que está de volta aqui na Jovem Pan, Adolfo Padilha e também Fernando Gessi. Um grande abraço para todo mundo. Uma boa terça-feira e a gente se fala a qualquer momento aqui na Jovem Pan.